Oi pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui é o primeiro de uma série que eu estou planejando fazer para compartilhar o conteúdo do meu livro de quiromancia védica, que é um manual completo com mais de 700 páginas. No momento está com 716 páginas, mas essas páginas vão aumentar porque eu vou acrescentar um glossário. Eu vou acrescentar algumas informações adicionais, não muitas por enquanto, e eu vou fazer uma edição que já está em processo, com a ajuda de uma pessoa que está fazendo para mim, porque o meu português está assim meio enferrujado, então essa pessoa comentou comigo que muitas coisas não fazem um bom sentido na língua portuguesa, então eu acho que o meu português está enferrujado, né? Então eu vou ter que passar por essa revisão aqui para melhorar a linguagem portuguesa do manual. Bom, enfim, a meta principal desse vídeo aqui é para anunciar que eu pretendo começar a fazer esses vídeos para compartilhar esse assunto de quiromancia védica em português, ok? Não vou fazer vídeos desse assunto em inglês, porque já existe muito vídeo sobre isso na língua inglesa, certo? Então eu vou fazer na língua portuguesa, que não há muita informação de quiromancia védica na língua portuguesa. Bom, eu tenho esse manual disponível no website ilumina.pub, vocês de lá podem acessar, né, o manual. E eu quero fazer esses vídeos para compartilhar o conteúdo, para expandir o trabalho, ok? Expandir esse projeto, que é assim uma visão que eu tenho, né, de expandir isso bastante, porque é uma ferramenta maravilhosa de autoconhecimento. E não existe essa informação na língua portuguesa que eu saiba. Existe sim quiromancia na língua portuguesa, mas não quiromancia védica, muito pouco, né? E há muito mais que eu poderia... Olha, eu poderia criar uma enciclopédia inteira, para dizer a verdade, eu poderia criar uma enciclopédia inteira nesse assunto das ciências ocultas védicas, né? E eu intenciono, inclusive, criar um manual onde eu vou incluir a astrologia também. Então vai ser um manual de astroquiromancia, né? Como o website que já existe, astro.quiromanciavédica.com.br. Bem, esse vídeo aqui, como eu disse, é o primeiro de uma série que eu intenciono fazer, onde eu vou compartilhar as lições. Então eu gostaria de saber de vocês, quem assiste aqui, colocar aí na seção dos comentários o que vocês gostariam que eu compartilhasse, qual é o tópico específico na quiromancia védica que vocês gostariam que eu compartilhasse. Então há muito que eu posso falar aqui pelo resto da minha vida, né? Mas eu quero falar coisas que as pessoas têm interesse, certo? Então eu acho que o melhor é perguntar aqui para minha audiência qual é o interesse específico que vocês têm de algum assunto que você queira que eu aborde aqui. E é claro que você também pode comprar o manual, né? E aí você não precisa de mim, aí você mais, né? Não precisa de mim mais, né? Porque o material já está criado. Então você pode usar o manual para o seu próprio uso pessoal, né? E uso profissional também, claro, né? Porque isso aqui é intencionado para aqueles que desejam se profissionalizar ou se aperfeiçoar ou se aprofundar nesse assunto de quiromancia védica. Bom, tem aqui, né, como vocês estão vendo, um índice. O manual, como eu disse, tem 716 páginas, e aí vem a página de apresentação. Então eu tenho aqui os assuntos, né, no índice, ok? Então deixa eu ver aqui o que eu poderia compartilhar hoje com vocês. Como eu disse, o manual está passando por uma revisão e a pessoa está me ajudando a editar.
e isso vai incluir, né, a informação dessa pessoa vai incluir no manual, porque, claro, justo, ele está participando, né? Então, será incluído também o nome dele e a contribuição, né, que ele fez ao trabalho. Bom, eu acho que eu posso iniciar aqui, talvez, vamos dizer, aqui, né? O que é quiromancia? Quiromancia também grafada como queiromancia, derivada do grego kei, mão, e manteia. Bom, um dos principais praticantes da astrologia, da quiromancia védica em tempos modernos foi o Cairo, né, que pronuncia Cairo o nome dele, embora escreve como Queiro, mas pronuncia Cairo, ok? Ele foi assim, ele aprendeu dos védicos, dos indianos, né? Aprendeu deles, ele foi na Índia, aprendeu deles, e ele então começou a fazer leituras de mão, e isso causou ele a ficar popular dentre a elite da época dele. Mas quando a pessoa é assim apadrinhada por elite, eu fico assim um pouco na dúvida da genuidade do trabalho, ok? Independente do que eu penso ou não, ele é um dos iniciantes do uso da quiromancia védica em tempos modernos. Esse livro é baseado nos ensinos de Saint Germain, ok? Aqui foi o livro de Saint Germain, que foi publicado há mais de 300 anos atrás, que eu li, foi desse livro que eu aprendi. Não foi só desse livro, mas esse foi o principal, ok? Que é o manual, mas todo em inglês, ok? E eu fiz assim uma espécie de... não foi bem uma tradução ao pé da letra, foi uma transliteração, porque eu usei muito das minhas próprias palavras, e também o formato, né, da organização do material foi criada por mim. Eu reorganizei o material, eu criei tópicos e subtópicos e coisas assim que fazem sentido para mim, ok? Então eu organizei o material todo e foi então o que deu origem a esse trabalho que me levou 5 anos para eu fazer. Eu não precisaria ter levado 5 anos se eu tivesse me dedicado inteiramente, 100% do meu tempo, mas eu tive muitas interrupções e eu também passei por uma fase de desânimo no trabalho e várias outras coisas, né? Então acabou que levou 5 anos para eu completar o trabalho. E o trabalho então ficou, eu diria, semi-completo, né? Porque há muitas outras coisas que eu posso ainda acrescentar e que eu intenciono acrescentar. Então esse aqui é um material inicial desse assunto de quiromancia védica na língua portuguesa, que não existe muito essa informação, porque a quiromancia que o pessoal aprendeu aqui no lado oeste do mundo, no mundo ocidental, foi uma quiromancia misturada com uma quiromancia ocidental, que foi em algumas partes deturpada, algumas coisas inventadas, né? Eu prefiro ir nos ensinos da antiguidade, que são nos ensinos Vedas, que foi da onde surgiu, que é onde existe a informação original, né? Então, a gente pode, olha, explorar isso aqui para o resto da nossa vida, né? Tem muito assunto aqui que a gente pode falar deles. Então, eu quero que vocês me digam o que vocês gostariam de saber, e aí eu então criarei um vídeo compartilhando aquele assunto específico, ok? Mas, enquanto isso, eu posso ler um pouquinho aqui para vocês sobre a história da quiromancia. A quiromancia antiga e a quiromancia moderna, né? E aqui eu coloco alguma informação do Cairo e também do Saint Germain, que foi o material dele que me atraiu mais e com o qual eu me apeguei mais, ok? Deixa eu ver se eu posso pegar o zodíaco dos deus, vamos dizer.
Olha aí, o zodíaco dos dedos, nós podemos fazer mapa astral através da astrologia. Inclusive na Índia, há quiromantes lá que são capazes de criar um mapa astral totalmente baseado na sua mão somente, sem saber nenhum dado de nascimento seu, ok? Então, olha aqui, o zodíaco dos dedos, o Áries está na primeira falange do dedo indicador, que é o dedo de Júpiter. Touro está na segunda falange do dedo indicador. Gêmeos está na terceira falange, porque as falanges começam de cima para baixo. Então, essa é a primeira, essa é a segunda e essa é a terceira, ok? Capricórnio está no dedo de Saturno, interessante, né? E Capricórnio está na primeira falange, Aquário está na segunda e Peixes está na terceira. Interessante isso, né? Que o dedo de Júpiter não tem eu gostaria de saber quem que decidiu que a primeira falange do dedo indicador seria de Marte, ou melhor, de Áries, né? Bom, Marte também, né? Pertence a Marte. A segunda pertence a... isso aqui eu acho que eu falei, não estou falando Marte, estou falando março, abril, maio. Isso. Enfim, então aqui, olha, a primeira falange do dedo do Sol é Câncer e Junho. A segunda falange é Leão e a terceira é Virgem. E no dedo mindinho, que é o dedo de Mercúrio, a primeira falange pertence a Libra, a segunda a Escorpião e a terceira a Sagitário. E os signos zodiacais e os meses mostrados nas falanges dos dedos têm grande importância na preparação de horóscopo pela mão, tá vendo? Isso é específico para fazer horóscopo pela mão. Porque recentemente, inclusive, eu fiz um vídeo falando sobre como que você faz horóscopo para uma pessoa que você não sabe os dados de nascimento. E isso chama de Prashna Kundali. Eu me referi ao nome como Pranayana, mas isso eu errei. O nome não é Pranayana, o nome é Prashna, P-R-A-S-H-N-A, Prashna Kundali, que é o horóscopo que a gente faz. É um horóscopo horário, é um horóscopo baseado, no caso aqui, se fosse a quiromancia, né, seria baseado nos dedos da pessoa, certo? Que o horóscopo seria feito. Isso é algo que eu mesma tenho que aprender ainda, que eu não sei fazer horóscopo pelos dedos somente da pessoa. Eu vou ter que aprender isso, né? Mas eu posso fazer horóscopo simplesmente em ver a aparência da pessoa e o comportamento da pessoa. Eu consigo fazer horóscopo sem saber data de nascimento, somente com base nessas informações, né? Na aparência da pessoa, na aparência física e também no comportamento da pessoa, ok? Então esse aqui é um método também que pode ser feito. E aqui, olha aí, formato de cada dedo separadamente. Então, olha aí, cada tipo de dedo tem um significado diferente, né? E cada tipo de falange também tem um significado diferente. Tudo tem um significado diferente, não é? Olha aí, um dedo pontudo, quando é o primeiro dedo, que é o dedo de Júpiter, né? Eu deveria ter colocado o dedo de Júpiter. Olha aí, Bedinho, a gente tem que mudar isso aqui, né? Acrescentar um nome aqui, primeiro dedo, e colocar... Olha aí a minha filha me mandando texto. Então, o primeiro dedo é de Júpiter, a gente tem que acrescentar aqui esse nome. O segundo dedo de Saturno, o terceiro do Sol e o quarto de Mercúrio. O polegar, que não é considerado um dedo, é considerado um polegar, na quiromancia védica, né? É o dedo de Vênus, ok? Para quem não sabe. E olha aí, o dedo pontudo, quando é o primeiro dedo, significa
intuição, altos ideais religiosos. Quando é o segundo dedo, se é pontudo, já significa algo diferente, que é o medo mórbido, que é o medo mórbido do supernatural. E se o dedo pontudo é no terceiro dedo, se é o terceiro dedo que é pontudo, porque às vezes os dedos são mistos. De modo geral, os dedos são iguais, são ou quadrados ou pontudos, etc, né? Mas às vezes eles são mistos. Às vezes você pode ter um dedo pontudo e o outro cônico, por exemplo, ok? Então aí é chamado de dedos mistos, né? E quando é o terceiro dedo, significa, quando é pontudo, significa idealismo em artes e poesia. Quando é o quarto dedo pontudo, significa amor genuíno por ciência, ok? Então tudo isso é uma prática milenar, né? De vários milênios, eu diria, e bastante auxiliadora para o autoconhecimento, para os eventos que podem vir a acontecer, né? Dependendo do caminho que você está seguindo na sua vida, o futuro pode ser previsto assim, né? Nem precisa de ciências ocultas para prever futuro, dependendo da maneira como a gente se comporta, não é isso? Por exemplo, se eu bebo todos os dias e fico bêbada todo dia, o meu futuro vai ser qual? Não é difícil de prever isso, não precisa nem de astrologia védica para prever isso, né? Enfim, mas a astrologia, a quiromancia védica, as ciências ocultas, não apenas a quiromancia, mas também a leitura facial, a leitura de rosto, que é uma outra ciência oculta que talvez eu me aprofunde mais. Eu estudei um pouco, não profundamente, mas eu estudei um pouco e eu talvez me aprofunde mais e crie, quem sabe, um material nesse assunto também, né? E aí vai juntar tudo, né? Vai ser uma enciclopédia mesmo, né? Vai ter todas as ciências ocultas na língua portuguesa. Quem sabe, né, Pedinho, a gente chega a esse ponto no nosso, como que eu chamaria? Na nossa visão futura desse material todo, né? Que é um amigo que eu tenho que tem bastante interesse nesses assuntos e também bastante talento, não apenas interesse, mas talento também. Ele nasceu para trabalhar com esses assuntos, já falei isso para ele. Enfim, mas aqui então está essa informação hoje, né, sobre os dedos e um pouquinho de outras coisas, ok, pessoal? Então, olha, como eu disse, né, eu vou começar a fazer vídeos semanalmente, dependendo da minha disponibilidade e do interesse também, né? E eu intenciono começar a fazer esses vídeos em breve, semanalmente, para compartilhar o conteúdo desse material, desse manual, que eu considero, modéstia à parte, maravilhoso, viu? E ainda vai ficar mais maravilhoso ainda depois que passar por essa revisão, e também depois vai ter acréscimos, eu vou acrescentar outras informações, eu quero, quem sabe, fazer uma espécie de análise astrológica exclusivamente pela mão, ou pelo rosto também, porque leitura facial também te dá a capacidade de fazer um horóscopo para uma pessoa, dependendo das feições da face de uma pessoa. Então é isso, pessoal. Eu espero que isso tenha ajudado alguém e que tenha sido de interesse, e qualquer outro assunto que vocês gostariam que eu abordasse aqui, seja esse ou qualquer outro, coloque então aí algumas sugestões nos comentários se vocês desejarem, ok? Um beijão para todos e até o próximo. Tchau, tchau.